falando em dinheiro, né? Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De La Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações, e detalhes, são só 3, para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Aí vem os valores, e aí assusta um pouco. O patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes, mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro, se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruninho, Vander, é surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros. Se você fizer uma avaliação técnica, eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado, aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro e ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada para contratar em posições que ele acha que são importantes. O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time. O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então só o De La Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros 2 podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Não é? Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de sim, uma maneira geral, sim. Boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160, eu estou arredondando aí, 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores.
11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações com preços razoáveis, mas pelo volume, poxa vida, aparece lá na planilha, lá, o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então, por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar, não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual, eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque ou acabou o contrato, ou porque quis dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Aliás, exceção feita do De La Cruz, também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada. Quem vendeu sabe que vai receber, certo? Do Corinthians, muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anti-calote, ou não é verdade? É isso. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan e a gente vai falar dos gastos de cada clube com contratações nessa janela. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação do Flamengo, hein? Recorde de gasto aí, de valor, né? Na janela de transferência, 158 milhões de reais. E a gente vai falar também agora dos outros clubes, que o Vanderlei lembrou bem aqui. Gente, o Flamengo gastou 158, o Corinthians gastou 130. E me desculpa, pode ter mais reforços, mas nenhum do nível dos reforços que o Flamengo fez. Mateuzinho, não dá pra chegar aos pés do Vinha como lateral. Pedro Raul, 5 milhões de dólares. Não dá pra comparar com nenhum reforço do Flamengo. Igor Coronado, esse talvez possa, porque ninguém aqui viu jogar futebol. A gente não sabe o que ele pode ou não entregar. Aí tem o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o atacante. Tem agora o Kaká, que o Corinthians fechou. E o Corinthians gastou 130 milhões de reais. Eu vou dar o ranking aqui pra vocês, mandando um abraço pro Hold, hein? E pra galera do Pátio Michu de Búzios, que tá assistindo a gente aqui. Mandar um abraço aí pra galera que sempre me recebe muito bem lá. Agora, Flamengo é o primeiro. 3 reforços. 158 milhões de reais. Botafogo, 10 reforços. 131 milhões 724 mil reais. E olha que o Botafogo fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que foi o Luiz Henrique. E ontem o Textor falou que fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador. Ontem ele falou durante o jogo, e aí os 20 colegas... 20 milhões de euros? E aí os colegas que acompanham o Botafogo falaram que é o Thiago Almada, argentino, que estava na Copa, que joga no Atlanta United dos Estados Unidos. Mas o Thiago Almada vale 20 milhões de euros, Bruno? Como eu falei, eu acho os valores que praticados aqui absurdos, assim, muito exagerados. É um jogador muito bom e ainda jovem. Ele tem 22 anos, estava no pré-olímpico e estava na Copa do Mundo também. Eu acho os valores, assim, assustadores, mas é um jogador muito bom. É um jogador que tem um nível bem alto, né? Estava lá entre os campeões do mundo com a Argentina. Posição. Jogou pouco, é meia. Eu acho que ele comprou entre os 26 da Copa. Ele ainda não comprou, ele falou que fez uma proposta. Então eu digo, se ele comprar, acho que ele compra pro grupo. Não só pro Botafogo. Até pela idade dele, né? É um jogador que pode ser repassado para a Europa, o próprio grupo, ele tem mais de um time. É caro pra caramba. Mas como é 22 anos, jogador com rodagem, campeão do mundo, eu imagino que ele tenha feito esse tipo de raciocínio, né? Depois ele vai pro Lyon, enfim, vai para o time lá da Bélgica que ele tem, pro Crystal Palace, enfim, uma contratação para vários times, vamos dizer assim. Mas caro, pesado. Futebol brasileiro é maluquice. Mas eu acho isso bom, gente, pra poder cobrar, pro torcedor poder cobrar do clube. Pra depois o clube não falar, mas olha o elenco deles e olha o nosso. Mas... Cara, porque olha só o ranking. Flamengo, 158 milhões de reais. Botafogo, ou seja, o Botafogo vai ter que ser cobrado esse ano. Mas o Botafogo é uma zebra, foi no ano passado.
Esse ano não pode ser considerado O elenco desse ano é melhor que o do ano passado. E gastou 132 milhões de reais. Aí o Corinthians, que a gente sempre fala aqui, 11 contratações, 130 e vai aumentar um pouquinho, porque chegou o Kaká aqui, mas é por empréstimo, 130 milhões e 500 mil reais, o Corinthians. Aí outro clube, que muitas vezes não tá brigando por título, mas não tem... O Vasco. O Vasco investiu 120 milhões e 200 mil reais em reforços. E aí depois o Palmeiras, que é o todo-poderoso, que a gente sempre fala favorito e que tem que brigar por título, 90 milhões. É o que eu falo. O Vasco, o Botafogo, o Corinthians, eles têm que ser cobrados esse ano para disputar título. Com um investimento desse tamanho. Sabe o que acontece? No meu conceito, quando você compra menos, a chance de você errar é menor. O City, os times do Guardiola, ele contrata muito pouco, numericamente. Normalmente ele é o segundo ou o primeiro orçamento de onde ele estiver, da Premier League e tal. Mas ele contrata muito pontualmente, que é um jogador com aquela característica, perna esquerda, saída de jogo, velocidade pelo lado, mas ele quer aquele jogador, quero esse jogador. Não é aquela coisa de 5, 6 opções. Quero esse ou não quero nenhum. Tipo o Tite, eu quero ou quero o Ortiz ou eu não quero ninguém. Eu acho isso ajuda bastante. Eu quero o De La Cruz, não é o De La Cruz, porque o cara dá 5 nomes e ele traz o 5º. E aí, quando você contrata de baseada, a chance de você levar um grupo de jogadores muito fracos é grande. Às vezes acontece nesse bolo vir alguém aí que você não esperava nada de surpreender. Mas normalmente contratação de baseada sai coisa ruim. É muito difícil. E sobre o Almada, o preço do Almada no Transfer Market, Asmar, é 27 milhões de euros. 27 milhões de euros. Então está tentando economizar uma grana. Ele está comprando abaixo do valor que aparece lá. Se vale tudo isso é uma outra conversa, mas tem um número base aí, né, que é um site respeitável com relação ao mercado internacional. Então, o argentino lá consta como 27 milhões de euros. A proposta é de 20, se ele conseguir fazer negócio, ele comprou abaixo do que está no mercado o argentino. Que aí ele vende depois, ele pode vir até como uma possível venda ou até para os clubes dele. Anos, claro, 22 anos dá para E aí uma coisa que me impressionou é o Galo. O Atlético Mineiro geralmente gasta muito e o Atlético Mineiro ele contratou o Scarpa e eu não sei se já está contando aqui o Bernard, porque tá dado como certo o Bernard com o Atlético Mineiro no meio do ano. Ele vem no meio do ano e fim de contrato. Vai acabar o contrato dele na Grécia, ele vai vir... Então não vai custar nada, você vê. 2 jogadores que de nível altíssimo. Exatamente, 2 jogadores que teoricamente não tem erro. Pode, mas teoricamente não tem erro. Eu prefiro assim, sabe, Pilhato? Você vai, contrata pontualmente. Agora, você não tem time, você revira tudo. O Corinthians, quando ele pede 12 jogadores, ele tem que contratar alguém. Mas aí vai de baseada. O Santos fez baseada também, né? Contratou um monte e tal. Mas a chance de dar errado é muito grande. Agora, quando você faz uma contratação pontual, era o Walker. O próprio Bahia, né? O Kaique tá me lembrando aqui no ponto. Tudo bem que eu não acho o nível dos reforços. O Everton Ribeiro eu acho fera. Ele eu falo, pra mim o Flamengo deu até mole porque eu não acho ele substituível com o talento que ele tem. Mas aí tem também o Jean Lucas, o Caio Alexandre, que foi o Cuesta. Mas eu acho que de nível AA pra mim é o Everton Ribeiro. Até o Jean Lucas eu acho bom jogador, mas não acho nível AA. Não é o mesmo nível de pretensão e de exigência do Flamengo. Só que o Bahia gastou menos da metade do Corinthians. O Bahia gastou 51 milhões e 500 mil. Foi pontual. O Corinthians 130 milhões, gente. O Everton Ribeiro, por exemplo, veio livre. Qual foi o jogador que o Guardiola encheu o saco? Foi o Walker ou o Stones? Teve um que ele queria, eu quero esse. Agora que o Guardiola, depois da Copa do Mundo também, ele quer esse jogador. Não é, sabe? Não dá, então não contrata ninguém. Eu acho isso legal, eu acho isso correto. É assim que tem que ser, pontual. Se você for contratar o jogador como aposta, o próprio Abel Ferreira disse isso. Prefiro usar o cara da base. Apostar em jogador não dá, gente. Tem que ser o jogador. Então, contrata o cara da base. E contrata-se muito de baseada, né? Às vezes tem muito interesse em fazer negócio também. Fazer por fazer, né? Para dar satisfação, ou sei lá. O Palmeiras, no ano passado, comprou 2, o Rios e o Arthur. O Arthur já foi vendido. E esse ano, 4 até agora, né? O Palmeiras tem contratado pouco também em quantidade. Ele vai
no que interessa. Ele trouxe esse ano o Aníbal Moreno, o Bruno Rodrigues, o Caio Paulista e o Lázaro. E o Lázaro veio depois que o Bruno Rodrigues machucou. Talvez se não tivesse machucado o Bruno Rodrigues, nem viria o Lázaro. Mas também é um time que já há algum tempo tem ido nas contratações pontuais. Não tem uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção também, que tem clube que sabe contratar, pô. Porque espera o jogador ficar livre. Sim. Aí você gasta uma fortuna em contratação quando você pode gastar uma fortuna só no salário. Que é o caso do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, com certeza, ele foi pro Bahia para ganhar um salário altíssimo. Claro, ali de 1 milhão, um pouco mais ou um pouco menos. Com tempo de contrato. Mas pelo menos não tem o gasto daquela porrada que é a compra, né, Wander? São clubes que sabem analisar o mercado. E às vezes compra barato e dá certo. O Rios, se eu não estiver equivocado, o Rios, o Palmeiras gastou cerca de 600 mil dólares só. Depois dá uma checadinha. Eu acho que foi 6 milhões, não foi não? De reais. Não, eu vou ver aqui. Eu acho que foi por um preço muito razoável. E o cara é titular do Palmeiras. Então, acho que foi feito pelo Anderson Barros, né? O negócio. Mas estou quase... Vamos dar uma checadinha aí. Tenho quase certeza que foi uma compra barata e deu certo. Deu certo para o Palmeiras. Foi ótimo. Eu também sempre bato na tecla que o Palmeiras não precisa ter obsessão. 6 milhões, cravei, ó. De reais, 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Por 60%. 6 milhões de reais por 60% do jogador. Bom, foi um preço bom, não foi? Foi. Foi muito bom. E aí ele hoje ele vale muito mais que isso hoje, não vale? Sim. Então essa foi uma boa compra. Sem dúvida. Quer dizer, tem esse olhar clínico de quem faz o negócio. Agora, também tem muita trombada, né? O cara gasta e depois a coisa não prospera. Quando o time tem dinheiro em caixa, é importante isso. Eu sempre brinco quando me pedem um exemplo do Richarlison. Quando pagaram 75 milhões pelo Richarlison, foi uma loucura lá. Puxa, mas será que vai dar certo? Não vai dar certo? E aí a resposta que veio lá da Inglaterra foi o seguinte, não, esse valor está naquela planilha de que se não dá nada certo, não vai quebrar o clube. É dinheiro, tipo assim, é dinheiro que está lá para errar. Uma dessas se acertar... Dinheiro para o risco, né? É dinheiro para o risco. Então é isso, eu acho ótimo. Isso é uma prova de que alguns clubes contratam muito mal, Flávio e Bruno? Com certeza. Porque, cara, olha isso. Contratar em bando não adianta. Pilhado, não tem jeito. Os caras gastam muito dinheiro com base. Quanto custa a base do São Paulo? Quanto custa a base do Corinthians? Quanto custa a base do Flamengo? Base do Palmeiras? É para utilizar, para contratar os jogadores para fazer a base do seu time. Né? Os jogadores de um nível bom para fazer a base do seu time, dentro de um sistema pré-moldado. Para você contratar, tem que ser o cara que vai fazer a diferença, vai chegar a jogar. Salvo o caso do Flamengo, que se dá o luxo de contratar jogadores que não necessariamente serão titulares, mas se precisar estarão muito à altura dos titulares. E aí você faz a contratação pontual, você não precisa sair gastando. Gastar muito... O Mauro César falou uma coisa que eu concordo. Tem gente aqui que torce pela contratação. Você não torce pelo time, nem pelo jogo. Torce por contratação. Mas isso é besteira. Contratação séria, contratação bem feita, tem um planejamento, tem uma definição. E são poucos jogadores. Uma parte do time já está montado, contrata pontualmente, mas com acerto. Aquele jogador que tem, sei lá, 90% de chance de te dar retorno. Ó, nosso Pedrinho Marques, sempre ligado, ele mandou aqui 6 milhões de reais, que foi o que eu falei, por 60%. E agora o Palmeiras pagou 1,5 milhão para ter mais 10%. Então o Palmeiras pagou 7 milhões e 500 mil reais para ter 70% do Richard Rios, o que é um baita negócio. Baita negócio. Richard Rios está na seleção colombiana. Sim. Ou seja, daqui a pouco pode ter uma proposta da Europa, pode ter uma proposta, e aí o Palmeiras vai ganhar um lucro absurdo. Já não tem mais prejuízo com ele. Não, É já devolveu. Não tem mais prejuízo. É isso. Então, 70% do Palmeiras, 14% do Guarani, 6% do Flamengo, 10% do jogador e do seu staff passou aqui. O Pedrinho Marques, sempre ligado. Valeu, Pedrinho. Flamengo decide assinar com meio de campo do Atlético PR para a vaga de Gerson. Olá, família flamenguista, já aproveita e deixa seu like para não perder as principais notícias. Depois de acertar com Léo Ortiz, o Flamengo continua sua busca por mais reforços. O objetivo é adquirir um jogador para substituir Gerson, que enfrenta problemas de saúde e só retornará em aproximadamente 3 meses. Mauro César, o jornalista, revelou que o Flamengo buscará um jogador brasileiro para a posição,
mas ainda não divulgou o nome. Tite expressou aprovação para a negociação. Gerson, figura de confiança do técnico, está fazendo falta, levando Tite a posicionar Nico de la Cruz como substituto, desempenhando bem esse papel. A janela de transferências está aberta. A apuração do Bolavip Brasil indicou que um dos jogadores discutidos é Eric, meio-campista do Atlético PR, visto como uma promissora oportunidade de negócio devido aos seus 26 anos. O Flamengo planeja apresentar uma proposta oficial nos próximos dias, mas negociar com o Atlético costuma ser desafiador, dada a postura firme do clube paranaense nas negociações com as principais equipes do Brasil. Eric, de 26 anos, integra o CAP desde janeiro de 2019, com passagens anteriores por Operário PR e PSTC-PR. Segundo o portal Transfermarkt, seu valor de mercado é de 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais. O jogador tem contrato com o Furacão até dezembro de 2026, ou seja, a venda só acontecerá se os dirigentes atleticanos aceitarem. Empréstimo, por hora, está descartado e o Fla já sabe disso. A boa relação entre Marcos Braz, figura influente no futebol do Flamengo, e os dirigentes do Atlético PR pode ser um trunfo. O vice-presidente do Flamengo está encarregado de reforçar o elenco de Tite nesta temporada. Embora haja outros nomes em discussão, a tentativa inicial será para contratar Eric. Em caso de sucesso, espera-se que ele assine um contrato duradouro, de 3 a 4 anos, com um salário substancialmente maior. A vontade do meio-campista pode ser um fator crucial, semelhante ao que ocorreu com Léo Ortiz, que conseguiu persuadir o Red Bull Bragantino a negociá-lo. Se você gostou da atualização, deixe seu like para mais informações sobre o mundo do futebol. Notícias depois de acertar com Léo Ortiz. O Flamengo continua sua busca por mais reforços. O objetivo é adquirir um jogador para substituir Johnson, que enfrenta problemas de saúde e só retornará em aproximadamente 3 meses. Mauro César, o jornalista, revelou que o Flamengo buscará um jogador brasileiro para a posição, mas ainda não divulgou o nome. Ter expressou aprovação para a negociação. Johnson, figura de confiança do técnico, está fazendo falta, levando Ter a posicionar Nico de la Cruz como substituto, desempenhando bem esse papel. A janela de transferências está aberta. A apuração do Bolavip Brasil indicou que um dos jogadores discutidos é Eric, meio-campista do Atlético Pastor, visto como uma promissora oportunidade de negócio devido aos seus 26 anos. Flamengo planeja apresentar uma proposta oficial nos próximos dias, mas negociar com o Atlético costuma ser desafiador, dada a postura firme do clube paranaense. Descartado, e o Fla já sabe disso. A boa relação entre Marcos Braz, figura influente no futebol do Flamengo, e os dirigentes do Atlético PR pode ser um trunfo. O vice-presidente do Flamengo está encarregado de reforçar o elenco de Tite nesta temporada. Embora haja outros nomes em discussão, a tentativa inicial será para contratar Eric. Em caso de sucesso, espera-se que ele assine um contrato duradouro de 3 a 4 anos com um salário substancialmente maior. A vontade do meio-campista pode ser um fator crucial, semelhante ao que ocorreu com Léo Ortiz, que conseguiu persuadir o Red Bragantino a negociá-lo. Se você gostou da atualização, deixe seu like para mais informações sobre o mundo do futebol português.